Hoje nós vamos estudar o EQIN11, um fundo imobiliário high yield de papéis da gestora NCH Capital. Então vamos já direto para o vídeo, sem enrolação, para ver se vale a pena a gente investir nesse fundo imobiliário. Partiu! Então é isso aí, pessoas. EQIN11, fundo imobiliário de papéis. Os fundos de papéis no atual momento, que a gente está no meio dessa crise aí que o Brasil está passando, são aqueles que estão mais pagando dividendos. Então vamos dar uma geralzão nesse aqui hoje. Ele teve início em 2013, novembro de 2013, então já é um fundo imobiliário antigo no mercado. A sua cota hoje está em R$ 89,80 e o seu preço sobre valor patrimonial está em 0,96. Então ele está com um descontozinho ali de 4%. Tem até uma boa liquidez média diária de R$ 466 mil sendo negociados todos os dias, e o seu dividend yield dos últimos 12 meses foi de 12,8%. E a sua valorização nos últimos 12 meses teve uma pequena desvalorização de 3,96% e no mês atual desvalorizou 1,86%. O objetivo do fundo é a realização de investimentos imobiliários de longo prazo, seguindo uma política de investimentos que proporcione aos cotistas a melhor relação de risco versus retorno, orientada principalmente para a distribuição de dividendos. O fundo investirá prioritariamente em CRIs, ou seja, os certificados recebíveis imobiliários, que deverão representar no mínimo 51% do seu patrimônio líquido. O fundo também poderá investir em letras hipotecárias, LHs, letras de crédito imobiliário, letras imobiliárias garantidas e além de outros ativos imobiliários previstos em seu regulamento. Os principais pontos da estratégia atual do fundo são investimentos em 5 diferentes tipos de CRIs, quais loteamentos, residencial, antecipação de aluguel, corporativos e multipropriedade. Ativos com remuneração ligada principalmente a índices de inflação, que seriam o IGPM e o IPCA, e um portfólio composto de no mínimo 60% de ativos com lastro em carteiras de crédito pulverizado. E serão considerados ativos-alvos para aquisição aqueles que possuam remuneração mínima de inflação mais 7,5% ao ano ou equivalente. Hoje ele tem um patrimônio líquido no mês de outubro de 2021, que é esse relatório, tá bom? De R$ 135.587.000 aproximadamente, e o valor da cota em outubro estava em R$ 94, hoje já está em 89. E possui 1.441.970 cotas e um número de cotistas de 7.159 cotistas. Possui taxa de administração de 0,20% ao ano, taxa de gestão de 1% ao ano, taxa de escrituração de 0,05% ao ano e uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o benchmark. E os gestores deles são a NCH Brasil e o administrador é o BTG Pactual. Então, resumindo o primeiro slide, preço sobre valor patrimonial dele está justo, está com 4% de desconto, tem uma liquidez média diária razoável, boa ali, um dividend yield muito bom, iniciou em 2013, então já passou pelo filtro ali do tempo. Tem taxas, isso aqui você tem que olhar aí se cabe dentro da sua estratégia de investimentos, então tem taxa da administração, gestão, escrituração e performance, mas até o atual momento, para mim aqui, alguns parâmetros deles estão positivos. Vamos ver mais para frente. Pegando o histórico da sua rentabilidade, então a gente olha aqui no dividend yield dele aqui, a porcentagem, então ele paga aproximadamente ali 1% de dividend yield mensal. E aqui do lado a gente vê o dividend yield acumulado dos últimos 12 meses, então ficou aí nessa casa girando em torno de 12 a 14%. E aqui embaixo a gente vê a evolução do PL da cota patrimonial, a barrinha azul seria a evolução do patrimônio líquido, fez algumas subscrições aí ao longo de sua vida, foram 4, então aumentou o seu patrimônio líquido e a cota patrimonial vem crescendo aí ao longo dos anos. Olhando agora o seu desempenho aí em comparação com outros tipos de ativos, a gente tem ele comparando com CDI líquido e comparando com o IFIX. A gente percebe que desde o início do fundo, o seu dividend yield foi de 127,36%. Então ele pagou 127% de dividend yield desde 2013. O CDI líquido nesse mesmo período de tempo foi de 76,95%, então bem abaixo só do dividend yield do fundo imobiliário.
A rentabilidade efetiva dele, do fundo imobiliário que a gente está estudando, EQIN11, foi o que? 171,21%. E rentabilidade efetiva seria a soma da rentabilidade da cota patrimonial, ou seja, da valorização da cota, mais o dividend yield distribuído. Então, deu 171% e o IFIX, nesse mesmo período de tempo, foi de 88,02%. Então, ele vence tanto o CDI líquido quanto o IFIX no longo prazo. E aqui embaixo a gente vê a evolução do número de cotistas de novembro de 2020, recente, para outubro de 2021. Olha a evolução exponencial do número de cotistas nesse fundo imobiliário. Muito bom. Entrando na composição da sua carteira, hoje ele possui 16 CRIs, mas uma coisa que me chama a atenção aqui está dentro dessa caixinha vermelha. Presta atenção, o CRI Planova tem 15,36% do patrimônio líquido desse fundo imobiliário. Isso aqui é muito grande, não pode ser tão concentrado assim o patrimônio líquido dele. Se der um problema nesse CRI aqui, afeta muito a sua receita. Ao meu ver, para mim está com uma exposição muito grande nesses 4 fundos imobiliários. Tinha que ter uma distribuição melhor entre os fundos, entre os CRIs aqui, para ter um menor risco caso ocorra uma inadimplência dentro de um CRI desse aqui. Então, para mim, esse aqui é um ponto negativo. E o que acontece com esse fundo? Ele é um fundo high yield. O que significa isso? São aqueles fundos que buscam a maior rentabilidade, a maior distribuição de dividendos possíveis para os seus cotistas, mas ao mesmo tempo esses CRIs são mais arriscados. Então entra nessa relação aqui do lado, que é a relação risco-retorno clássica do mercado financeiro. Ou seja, quanto maior o risco que aquele ativo oferece, maior também é o seu retorno esperado. Então, por isso que normalmente esses fundos imobiliários high yield pagam dividendos mais altos do que os outros. E lá no próprio relatório você consegue detalhar muito bem os CRIs desses fundos imobiliários para ver qual empreendimento que eles estão atrelados. Aqui só a título de curiosidade, o CRI Cidade Universitária, por exemplo, aqui ó, qual que é a série dele? É uma série única. Isso aqui é muito importante você avaliar no fundo imobiliário também, se é série única, sênior, subordinada, mezanino, pulverizado e por aí vai. Defasagem do indexador, e qual indexador que é? Aqui é o IPCA, a data de emissão desse CRI, a data de vencimento para 2035. Então você consegue detalhar cada CRI e ver em qual empreendimento ele está atrelado, beleza? Aí eu vou deixar o link aqui embaixo do relatório, é só você ir lá acessar e estudar detalhadamente cada CRI desse aqui. Olhando a alocação por securitizadora, hoje são 4 securitizadoras que fornecem os CRIs que estão dentro desse fundo imobiliário. A alocação por indexador, 86% estão indexados ao IPCA, 11% DI Caixa e 3% IGPM. A alocação por tipo de setor, percebemos aqui que 47% dos CRIs são em loteamento. E a alocação por série, então temos série única 95% e série sênior 5% apenas. E a alocação por duração, menor que 2 anos 34%, entre 2 e 4 anos 36% e entre 4 e 6 anos 30%. Pegando agora a sua evolução da sua cota e o dividend yield em relação ao CDI líquido e em relação ao IFIX, aqui no gráfico da esquerda a linha verde é o EQIN11, então, e a linha azul é o CDI líquido, então ele ganha do CDI no longo prazo, e a mesma coisa acontece aqui em comparação ao IFIX, que é o índice que mede o desempenho dos fundos imobiliários. Ele ganha também do IFIX no longo prazo. Então é um fundo imobiliário que está entregando retorno de dividendos e de valorização de suas cotas para os seus acionistas. Tem alguns pontos a serem levantados negativos e pontos positivos desse fundo. E quais são? Pontos negativos que eu vejo. É um fundo imobiliário que está muito concentrado em 4 CRIs ali. Se der problema em um deles, isso afeta a rentabilidade dele, afeta a distribuição dos dividendos, se der alguma inadimplência. Ele tem 16 CRIs em sua carteira, poderia ter mais CRIs, mas tudo bem. Ele é um fundo que já passou no filtro do tempo, então isso é um ponto positivo. O preço sobre valor patrimonial dele também é um ponto positivo, está sendo negociado abaixo de 1, então está com 4% de desconto. Tem uma liquidez média diária para nós, pequenos investidores, eu acho que é tranquila. Tem um patrimônio até um pequeno em comparação a grandes fundos de papéis no mercado, mas enfim. Então tem pontos positivos e negativos que você tem que colocar na balança para ver se isso encaixa na sua estratégia de investimentos e também levar em consideração aquelas 4 taxas que ele tem também, comparar com os outros fundos de papéis para ver qual que é aquele
que encaixa melhor na sua filosofia e na sua estratégia de investimento, e é claro, aquele que você vai pagar menos taxa possível, ok? E então é isso, se você gostou desse vídeo, já dá uma curtida, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações, que é muito importante para você receber todo o conteúdo aqui do canal. E eu já te deixo um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!